Como ter fé para vencer os pecados? Se você realmente quer saber como ter fé para vencer os pecados, você encontrou o que estava procurando. A maioria das pessoas associam a fé apenas na busca por grandes sinais, milagres e bênçãos de Deus, e raramente associam a busca pela santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, conforme está escrito em Hebreus 12, verso 14. Por essa razão, é muito bom saber que você está em busca disso, porque geralmente isso mostra que você ama a Deus e quer viver em obediência à sua palavra. De qualquer forma, se você está procurando saber como ter fé para vencer seus pecados, pode ser que esteja em um estado onde o pecado tomou tal proporção que você só vencerá com a ajuda de Deus. Por mais que seja ruim possuir pecados como este, existe um lado bom nisso, que é o fato de você reconhecer que depende de Deus para resolver este problema. Sendo assim, veja agora como ter fé para vencer os pecados que tanto o desanimam. Como ter fé para vencer os pecados? Cresça no conhecimento bíblico. Romanos 10:17 diz que, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé não é pensamento positivo, não é acreditar que as coisas vão dar certo. A Bíblia não ensina essas coisas. Você precisa aprender com a palavra para vencer o pecado, pois fé é acreditar em tudo que Deus nos diz em sua palavra. Sendo assim, o basicão para você crescer na fé, para vencer seus pecados, é crescer no conhecimento bíblico. É na palavra que encontramos o que Deus chama de pecado, para que possamos assim vencê-lo. Sei que isso parece óbvio, até porque se você abrir este vídeo, você já sabe que quer vencer algo que já sabe que é pecado. O que pode não estar tão claro ainda para você é que pode existir algum outro pecado que está levando a cometer este pecado que você tem em mente e você ainda não sabe disso. Você pode, por exemplo, andar irado com as pessoas e pensa que saber que isso é errado basta. A Bíblia, porém, não diz apenas que ser uma pessoa explosiva está em desarmonia com a palavra que diz que o fruto do Espírito é mansidão e domínio próprio. Ela também ensina a vencer este pecado como este verso que escreveu Salomão. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. No contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Provérbios 22, 24 e 25. Caso você queira saber mais sobre como vencer o pecado da ira, eu já fiz um vídeo completo sobre isso, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Então, resumindo esse tópico, agora você sabe como ter fé para vencer os pecados através da Bíblia. Primeiro você lê, ou ouve como disse Paulo. Entende a palavra e a coloca em prática. Você lê que a ira não faz parte da vida do cristão. E entende que se andar perto de gente iracunda, você vai ficar iracundo também. A partir daqui você já sabe no que deve crer para vencer seu pecado. Deve crer que se andar com gente iracunda, você vai continuar irado. Isso não é uma invenção nem um achismo. Sua fé está fundamentada na palavra. Esta é a fé vencedora, que nos ajuda a vencer qualquer pecado. Como ter fé para vencer os pecados? Se certifique de que já é salvo. Apenas depois de aprender com a palavra de Deus é que teremos a fé que realmente salva o pecador. É por meio desta fé que somos salvos e precisamos ter certeza que a possuímos, como Pedro nos ensina em sua segunda carta, onde ele diz: por isso, irmãos, procurem, com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. 2 Pedro 1, verso 10. Por que preciso ter certeza da minha salvação para vencer meus pecados? É porque só quem é salvo vence os pecados. O papel da lei de Deus não é te encher de regras para você se salvar. A lei, de certa forma, o fará entender que é impossível obedecê-la e por isso você não pode obedecer sem a ajuda de Deus. Sendo assim, a lei nos levará à dependência de Cristo, para sermos justificados, pois se depender de nós, não há como nos justificar por nossas obras. Neste caso, seremos justificados pelas obras de Cristo. Após isso, Cristo nos leva de volta à lei para sermos santificados, e aí então nós venceremos nossos pecados. Sendo assim, faça o que Pedro exorta em sua carta. Procure confirmar se você realmente é salvo. Resumidamente, eu diria que um verdadeiro salvo é todo aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus. O que nos resta saber agora é quais são as características visíveis na vida daqueles que receberam esse Espírito, já que ele não é visto por nós quando recebemos. Sendo assim, você pode agora estar se perguntando: como descobrir que sou salvo? Vou mostrar isso rapidamente. Em primeiro lugar, todo salvo reconhece seus pecados. Isso fica claro no Evangelho de João, onde Jesus ensinou: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Nenhum verdadeiro salvo fica arrumando desculpas para encobrir seu pecado, como aconteceu com Adão. Os verdadeiros convertidos possuem a humildade de reconhecer seus pecados, assim como o rei Davi, no caso de Batseba.
Em segundo lugar, todo verdadeiro salvo teme a Deus, como nos ensinou o profeta Jeremias, quando ele disse: E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Jeremias 32, verso 40. Essa passagem do Antigo Testamento se refere à aliança feita na cruz. Todo salvo possui temor a Deus. Ele pensa seriamente no que anda fazendo, e mesmo que venha a cair, ele reflete e busca a Deus para que não volte a pecar da mesma forma. Em terceiro lugar, todo salvo possui desejo por santidade. Isso o apóstolo João explica em sua primeira carta, onde ele diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Se você realmente possui essa esperança nele, que provém da verdadeira fé, você naturalmente terá o desejo em se santificar. Creio que isto está acontecendo, já que você clicou num vídeo como esse. Olhe para si e reflita: existe interesse real em você de vencer seus pecados porque ama a Deus, ou está apenas fugindo das consequências dos seus atos? Você acompanha o meu blog ou este canal apenas para se confortar e dizer consigo mesmo: pelo menos eu estou buscando vencer meus pecados? Ou está de fato estudando, aprendendo, guerreando e vencendo gradativamente por amor a Deus? Geralmente, essas são marcas de um verdadeiro salvo. Que Cristo nos ajude a encontrarmos em nós essas marcas. Como ter fé para vencer os pecados? Esqueça o mundo para vencer o pecado. Para vencer seus pecados, o mundo precisa ser esquecido e deixado para trás. Isso porque o mundo sempre vai influenciar você a pecar contra Deus, pois sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Existe uma mente por trás do mundo, como nos diz a primeira carta do apóstolo João, e esta mente nos influencia a pecar contra Deus. Sendo assim, você precisa se desapegar de certas coisas, principalmente na internet, onde o pecado é muito divulgado. Precisamos cuidar com o que vemos e ouvimos nas redes sociais, programas, filmes e séries. Conteúdos assim podem sorrateiramente te influenciar a pecar contra Deus porque eles o induzem a acreditar em coisas contrárias ao que a Bíblia diz. E tudo que nos leva a crer diferente do que ensina a Escritura diminui a nossa fé, porque tira o nosso alicerce. Foque em estudar a Bíblia para entender como Deus enxerga as coisas. Fazendo isso, você saberá que tipo de conteúdo ainda pode consumir. Acredito que, no fundo, todos nós um dia já concordamos com algo contrário à palavra de Deus. Seja o tipo de pessoa que sabe mudar de opinião. Não seja orgulhoso. Se você percebeu que alguma ideia a respeito da política, algum gosto que possui ou alguma prática não está de acordo com o que a Bíblia diz, esteja pronto para dizer: eu não penso mais assim. Entenda que é espalhando a mentira que Satanás engana as pessoas e tudo que é contrário à palavra de Deus é mentira e deve ser descartado. E por fim, para esquecer o mundo definitivamente, alimente sua mente com a esperança do novo céu e nova terra. Como disse Charles Spurgeon, quanto mais o céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Quanto mais você se apegar à vida eterna, que você terá ao lado do eterno Deus, mais o mundo se tornará ridículo para você. Você verá que é inútil viver no pecado e apoiar os pecadores. Verá que vale a pena ser diferente de todos, porque só os diferentes irão morar em um lugar diferente na eternidade. Como ter fé para vencer os pecados? Aceite o sofrimento. A grande verdade é que para vencer o pecado você precisa literalmente sofrer. Você precisa literalmente passar por alguns perrengues para se santificar, abandonar o pecado e levar a sua cruz para, aos poucos, se aproximar de Deus. Agora, como sofrer para vencer o pecado? Esta é a pergunta que você pode estar se fazendo, já que não se trata de qualquer sofrimento. Não tem a ver com autoflagelação, como faziam os adoradores de Baal. Nem tem a ver com sofrer por consequências dos nossos erros, ou por coisas naturais da vida, como a morte de um ente querido. Eu acredito que existem 3 etapas de sofrimento na vida de um cristão para vencer o pecado. A primeira tem a ver com passar vontade. A segunda etapa se trata do incômodo de ser diferente e não se calar por isso. A última etapa se trata do sofrimento físico e pena de morte. Vamos entender melhor cada uma delas, tendo como base a vida do profeta Daniel. Primeira etapa, passar vontade. Para vencer seus pecados, você precisa aprender a passar vontade e negar seus desejos, pois Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Em Lucas 9:23. Por isso a teologia da prosperidade é perigosa, porque geralmente atrai as pessoas que querem exatamente o contrário, que é realizar seus sonhos e desejos. A melhor forma de aprender a sofrer para vencer o pecado é através da experiência. Uma vez o pastor e missionário Paul Washer disse:
a cristãos cheios de informações bíblicas e vazios de experiências com Deus. Essa é a nossa realidade. O fácil, que é ler a Bíblia e gostar de sermões, nós fazemos. O difícil, que tem a ver com viver o que se aprende, já é mais complicado. E parece que estamos nos contentando em ficar apenas com o que é fácil e insuficiente. Se optarmos por fazer o difícil, que é viver o que aprendemos, as coisas tendem a acontecer da seguinte forma. Primeiro você obedece a Deus nos mandamentos aparentemente mais fáceis e simples. E com o tempo, virão novas oportunidades maiores para obedecer, e já que você foi fiel em mandamentos fáceis, você terá mais força para obedecer nos mandamentos mais difíceis. Obediência atrai experiência, e experiências atraem mais obediência. A Bíblia é cheia de exemplos disso. Vejamos Daniel, por exemplo. No capítulo 1, Daniel, na primeira oportunidade de pecar, resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Além disso, Daniel se mostrou um homem muito esforçado, pois, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino, conforme está escrito em Daniel 1, verso 20. Ou seja, aqui Daniel vence qualquer preguiça e vontade de comer coisas atraentes para não pecar contra Deus. Isso lhe dá experiência para obedecer os outros mandamentos de Deus, como por exemplo, ao ser ameaçado de morte no capítulo 2, ele busca a ajuda de Deus em oração e confia nele. No capítulo 4, Daniel revela ao rei Nabucodonosor que ele seria lançado entre os animais do campo como forma de castigo se não se arrependesse dos seus pecados. Daniel fez isso mesmo sabendo que os reis daquele tempo facilmente matariam qualquer um que os incomodasse. Ele fez o mesmo com o rei Belsazar no capítulo 5. No capítulo 6, Daniel ignora a ameaça de que seria lançado na cova dos leões se não deixasse de orar e continua com sua vida de oração. Perceba que gradativamente as experiências que Daniel tinha com Deus vinham da sua obediência gradativa. Ele sempre estava se negando e procurando obedecer a Deus pouco a pouco. Se quiser saber como ter fé para ver seus pecados, aprenda a passar certas vontades, começando principalmente com as tentações menores, como as iguarias do rei. Caso Daniel não se negasse a comer iguarias, como iria se negar em se manter vivo quando estava sob ameaça de morte? Se você não consegue se negar a desejos tão pequenos, como vai negar os mais fortes, não é mesmo? Segunda etapa, se trata do incômodo de ser diferente. A melhor forma de aprender a sofrer para vencer o pecado é acreditar no que disse Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Querendo ou não, isso tudo tem a ver com ter a fé verdadeira em Deus, e tem a ver com esquecer o mundo e focar na nossa salvação celestial, que você já entendeu que são coisas necessárias. Sendo assim, não se incomode de ser o diferentão da sua escola ou do seu trabalho. Como já foi dito, Daniel não temeu dizer ao rei que ele seria castigado se não deixasse seus pecados. Não se importe se os outros vão achar ruim que você sempre tem uma opinião diferente sobre certas coisas que você considera errado enquanto o mundo aplaude. O rei Nabucodonosor poderia matar Daniel se ele se ofendesse. A maioria das pessoas no máximo fará uma cara que não gostou do que falamos. Importa obedecermos a Deus. Eu mesmo particularmente já perdi amigos dessa forma. Mas, e daí, né? Se você fugir dessa etapa e se calar para que ninguém o incomode, isso pode estar mostrando que você não acredita que será feliz segundo disse Jesus em seu sermão na montanha. Ele disse isso visando a felicidade da alma e não do corpo. Se deseja realmente vencer o pecado, você precisa focar nesse tipo de felicidade eterna, e não em felicidades passageiras que todo pecado te oferece. A terceira e última etapa se trata do sofrimento físico e pena de morte. A respeito dos heróis da fé, o autor escreveu aos Hebreus: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Muitos não sabem como ter fé para vencer seus pecados, mas de alguma forma sabem que só terão esta fé de ser machucado fisicamente e arriscar a própria vida quando finalmente vencer seus pecados. O profeta Daniel passou por isso, conforme já foi dito no capítulo 6. Ele já possuía a certeza de que Deus era com ele, porque antes teve esta mesma certeza ao obedecer os mais simples mandamentos da sua lei. Por isso, essa é a terceira etapa. Precisamos de fé para vencer as tentações, para sermos diferentes, e só então teremos a fé necessária para não negarmos a Cristo diante da morte, o que seria o nosso maior pecado. Quanto a isso, que não esqueçamos do que disse Jesus no Evangelho de Mateus:
no capítulo 10, verso 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Quanto mais você passar por essas 3 etapas, mais a sua fé vai aumentar. E automaticamente, mais você terá forças para vencer qualquer pecado. Resumo final. Entenda que para saber como ter fé para vencer os pecados, é importante que tenha entendido cada lição que aprendeu nesse vídeo. Eu vou resumir para você não se esquecer. Aprenda com a palavra de Deus para vencer o pecado, porque é a Bíblia que diz o que é pecado e o que não é. Além disso, a própria Bíblia te orienta o que deve ser feito para não cair em tais pecados. Se certifique de que já é salvo, pois não existe forma de nos salvarmos sozinhos, sem ter fé em Deus. Esqueça o mundo para vencer os pecados, para que sua mente fique sempre voltada para as coisas celestiais, que valem mais do que as terrenas. E por fim, aceite o sofrimento para que obedeça a Deus em todas as 3 etapas da fé que vem pelo sofrimento, que são: aprender a passar vontade de negar seus desejos para tomar tua cruz, aprender a viver o incômodo de ser diferente, pois você não faz parte desse mundo que jaz no maligno, e finalmente você precisa aprender que vai precisar sofrer na pele e perder a vida pela causa de Cristo, como Paulo ensinou a Timóteo. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Bom, eu espero que tenham gostado do vídeo. Esse deu mais trabalho para fazer. Se ficou com alguma dúvida, deixe no comentário que eu farei o possível para responder. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até mais.